Olá, como vai? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Saber o que vai acontecer no futuro pode parecer uma coisa surreal, mas muitos videntes fazem previsões que deixam várias pessoas perplexas. Esses acertos inimagináveis já deixaram algumas pessoas famosas. Uma delas é Lydia Emma Pinkert, conhecida como Jeannie Dixon, que previu o assassinato de John Kennedy, além de se tornar guru de Franklin Roosevelt e Richard Nixon. De acordo com o pensamento de Larissa Costa Duarte, cientista social pela UNB, em seu estudo Previsões e Revelações na Contemporaneidade, as previsões e evidências se tornaram práticas potencialmente universais, desde os tempos primórdios, quando as sociedades passaram a desenvolver os meios mais distintos de tentar acessar o futuro. Larissa Duarte explica que ao vidente e ao profeta cabe a difícil tarefa de aconselhar pessoas que se encontram, na maioria dos casos, fragilizadas por seus problemas, sejam estes de origem financeira, afetiva ou relacionados à saúde do corpo. E embora muitos sejam acusados frequentemente de mau caratismo ou charlatanismo, esses indivíduos geralmente prosseguem em suas atividades, vivendo, em muitos casos, exclusivamente do seu dom. Jeannie Dixon nasceu em janeiro de 1904 e foi criada junto com outros 9 irmãos, todos eles filhos de Gerhard e Emma Pinkert, imigrantes alemães que eram católicos romanos. No entanto, apesar de ter nascido em Wisconsin, ela foi criada nos estados de Missouri e na Califórnia. De acordo com a sua biografia Jeannie Dixon, My Life and Prophecies, Minha Vida e Profecias, foi durante a juventude que ela descobriu sua vocação. Numa certa ocasião, Jeannie foi abordada por uma cartomante cigana que lhe deu uma bola de cristal e leu a sua mão, prevendo que futuramente a jovem se tornaria uma clarividente prestigiada e que seria procurada por pessoas famosas e importantes ao longo de sua vida. Uma de suas primeiras profecias foi quando previu que o seu irmão, no futuro, se tornaria um atleta renomado. Assim, William Ernest Pinkert, mais conhecido como Ernie Pinkert, se tornou zagueiro, tendo destaque no futebol norte-americano universitário pelo time da Universidade do Sul da Califórnia. Com o passar dos anos, a jovem Jeannie seguiu o seu destino de profeta, tornando-se, no final da década de 60, uma astróloga conhecida por escrever artigos e previsões astrológicas que ganharam as prateleiras de diversas regiões dos Estados Unidos, através de cadernos impressos em periódicos importantes e renomados do país. Foi nessa época que Jeannie também começou a fazer suas primeiras previsões fora do seu círculo familiar e passou a ser requisitada pelas personalidades norte-americanas. Seu primeiro grande cliente foi o então presidente Franklin Roosevelt, que precisava urgentemente de uma visão ou intervenção divina durante os dias difíceis da Segunda Guerra Mundial, que eclodiu na Europa em 1939. Através dessas aproximações, Jeannie Dixon foi chamada ao escritório de Roosevelt em meados de 44 para aconselhá-lo sobre algumas questões militares e pessoais. Vindo de uma família privilegiada, o presidente tinha sido subsecretário da Marinha dos Estados Unidos e já havia concorrido à vice-presidência da República nas eleições de 1920 pelo Partido Democrata, ao lado do candidato presidencial James Cox. Desde então, Roosevelt se tornou um homem ativo e de destaque no centro da vida pública estadunidense. Com um estado de saúde invejável ainda no início da década de 20, após a sua candidatura à vice-presidência, o político foi surpreendido com a enfermidade da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Mesmo assim, Roosevelt se manteve na vida pública e carreira política. Depois de assumir a presidência dos Estados Unidos em 1933, criou uma comissão para pesquisar a paralisia infantil e sua luta contra a doença contribuiu de forma efetiva nos avanços das pesquisas e da criação da vacina, após a pauta ser considerada na agenda política nacional. Em relação às previsões de Jeannie Dixon, um dos maiores interesses do presidente era saber quanto tempo mais a Segunda Guerra Mundial prevaleceria
e a vidente afirmou que a guerra cessaria em meados de 1945. A previsão foi condizente com a realidade. No entanto, Franklin Roosevelt nunca soube se a afirmação era verdadeira, pois ele acabou falecendo em abril de 45. Importante ressaltar que, após se tornar uma vidente conhecida no âmbito público, Ginny nunca mais parou. A mensageira, em sua biografia, relatou que nunca fez as clarividências sozinha, ao explicar que suas profecias vinham de Deus e que, portanto, todos os seus poderes eram concedidos por ele. Ela afirmava que era apenas um canal para receber essas mensagens e premonições de ordens divinas. Essas declarações a tornaram altamente popular nos círculos cristãos da época. Em maio de 1956, durante uma entrevista para a Parade Magazine, Jean fez outro prenúncio surpreendente. Ela disse que a eleição presidencial de 1960 seria vencida por um democrata e que este seria assassinado ou morreria no cargo durante o seu primeiro mandato. Alguns dizem que a premonição foi revertida no ano da votação. Conforme a data do pleito se aproximava, ela acabou prevendo que Nixon venceria a disputa. Porém, na ocasião, John Kennedy superou seu rival e a sua trágica morte ocorreu 3 anos após, em 22 de novembro de 1963, conforme previsões de Dixon. Além de Kennedy, Ginny Dixon também previu que o Papa João Paulo II sofreria uma tentativa de assassinato, assim como o líder indiano Gandhi e o ativista afro-americano Martin Luther King, subitamente assassinados. Contudo, nem todas as previsões de Ginny Dixon se concretizaram. Entre os seus erros estão a descoberta da cura do câncer em 67, o início da Terceira Guerra Mundial em 58 e que a União Soviética enviaria o primeiro homem à Lua. Posteriormente, Dixon previu que Richard Nixon seria eleito presidente dos Estados Unidos em 68, comunicando de forma mais controversa que este terminaria o mandato antes do período final da vigência do cargo. E assim foi. Nixon demitiu-se em 74, na sequência do famoso escândalo de Watergate, após ser reeleito como presidente da nação norte-americana. Richard Nixon foi o segundo presidente a procurar os conselhos da vidente. Os dois teriam se encontrado em 1971. Na ocasião, ela previu que os Estados Unidos seriam alvo de ataques terroristas pouco antes do massacre de Munique, e isso teria levado Nixon a formar um comitê contra terrorismo. Eleito como o 37º presidente dos Estados Unidos, Nixon governou de 69 a 72 e foi reeleito para o segundo mandato, encerrado em 74, conforme previsão de Ginny Dixon. Em seu discurso de posse, o novo presidente manteve a promessa de ser um líder pacificador e encerrar o conflito no Vietnã. Os protestos pacifistas continuaram nos Estados Unidos e Nixon se dispôs a encerrar a guerra o mais rápido possível. Meses após a sua posse, ele iniciou negociações de paz com o Vietnã do Norte e a retirada das tropas norte-americanas. Em julho de 1969, Nixon visitou o Vietnã do Sul e prometeu a retirada progressiva das tropas. Porém, ele autorizou ações militares contra o Norte. A visita de Nixon à Ásia foi marcada por protestos. Nessa época, a imprensa norte-americana começou a publicar documentos secretos vazados do Pentágono, sede do Departamento de Defesa norte-americano, sobre as mentiras que os governos anteriores tinham publicado sobre a guerra do Vietnã. A princípio, Nixon não se importou com a divulgação desses documentos, mas foi persuadido por assessores a proibir a divulgação. No entanto, a Suprema Corte, ao ser acionada, deu parecer favorável aos jornalistas. Essas divulgações só aumentaram as críticas à condução da Casa Branca no Vietnã e a pressão para que a guerra acabasse imediatamente. Em 1971, foi iniciada a retirada das tropas do Vietnã. 2 anos depois, o Acordo de Paris foi assinado e o cessar-fogo permitiu a retirada total das tropas norte-americanas e o encerramento do conflito que matou tantos soldados. Em 75, o Vietnã do Norte conquistou o Sul e o país foi unificado. Ginny Dixon também havia previsto o fim da guerra, anunciado para 74.
Já o escândalo Watergate foi um acontecimento que envolveu o presidente norte-americano na década de 70. Nesse escândalo, ficou comprovado que pessoas próximas a Nixon conduziam um esquema de escutas ilegais contra o Partido Democrata. Ao longo das investigações, também foi comprovado que o presidente Nixon atuava para atrapalhar o trabalho da polícia. Tudo começou porque 5 homens foram presos tentando invadir o comitê do Partido Democrata em junho de 72. O escritório democrata ficava num hotel que se chama Watergate, e assim o caso ganhou repercussão pelo trabalho investigativo conduzido por 2 jornalistas do jornal The Washington Post. Na operação foi encontrado um bloco de notas com o telefone de Howard Hunt, um ex-agente da CIA que fazia parte de um comitê que trabalhava pela reeleição do presidente. Além disso, uma quantia de dinheiro encontrada com um dos invasores também estava relacionada a esse comitê que se chamava CREEP, Committee for the Re-Election of the President, Comitê para a Reeleição do Presidente. O escândalo que se iniciou em Watergate, a partir de então, fez com que Nixon renunciasse à presidência em agosto de 74. Além das profecias relacionadas ao presidente Nixon, segundo o The Washington Post, a vidente previu corretamente que o Muro de Berlim seria vendido peça por peça como lembrança. Apesar de ter errado ao alegar que uma suposta Terceira Guerra Mundial começaria em 1958, Nixon nos deixou em 1997. Mas antes de partir, deixou registrado o suposto ano que aconteceria o Armagedon, que culminaria no fim do mundo e na segunda vinda de Jesus para a Terra. O relato foi feito em seu livro de 1971, intitulado The Call to Glory. No livro, ela escreveu que o apocalipse aconteceria em 2020, quando o anticristo e o falso profeta se levantariam contra o homem. Jeanne não disse os nomes de quem seriam essas pessoas, mas ela acreditava que seriam pessoas do alto escalão político, preparadas para ocupar essa posição. O levante desses seres contra o homem, segundo ela, aconteceria em 2020. A profeta ficaria marcada na história norte-americana como a vidente do Capitólio, por assessorar psiquicamente vários presidentes dos Estados Unidos. Em 1939, ela se casou com James Dixon, um homem de negócios divorciado que trabalhava como distribuidor de carros, e foi por isso que herdou o sobrenome do marido, se diferenciando dos seus 2 irmãos famosos, o jogador de futebol e a aviadora Pinky, considerada a primeira instrutora de voo dos Estados Unidos. Sobre a sua relação com a família Kennedy, seu pulo na fama começou na década de 50, precisamente no ano de 1956, quando predisse a morte do presidente John Kennedy, que aconteceu em novembro de 63. A vidente assegurou que, durante uma manhã, teve uma visão da Casa Branca, visualizando os números 1, 9, 6 e 0 sobre uma nuvem escura, além de um homem jovem de boa aparência e olhos azuis que estava à porta da sede governamental. Uma voz, então, lhe anunciou que se tratava de um político do Partido Democrata que chegaria à presidência dos Estados Unidos em 1960, mas que seria assassinado durante o seu mandato. Conta-se que a vidente tinha tentado comunicar com o próprio presidente Kennedy sobre a sua premonição, mas ele não lhe deu ouvidos. John Kennedy era o segundo entre os 9 filhos do empresário Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald. Ele nasceu em 29 de maio de 1917 em Massachusetts e em 61 se tornou o 35º presidente americano ao bater Nixon nas eleições. Durante um desfile em carro aberto em 63, ele acabou sendo atingido por 2 disparos às 12h30 do dia 22 de novembro de 1963. A vidente também teria previsto o assassinato de Robert Kennedy em 68, depois que esse anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. O candidato morreu após ter sido baleado na cozinha do Hotel Ambassador em Los Angeles, e sua morte, 5 anos após o assassinato do irmão, até hoje é cercada por teorias da conspiração. O imigrante palestino Siran Siram, ou Siram Siram, da Jordânia, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato do então pré-candidato presidencial do Partido Democrata.
e nunca ninguém conseguiu provar a sua inocência. Embora alguns garantam que Sheeran poderia ter agido sob os efeitos de hipnose e até mesmo que poderia ter havido um outro autor do crime, no entanto, essas teorias nunca foram comprovadas e mesmo levadas muito a sério. O crime ocorreu num lugar cheio de testemunhas, algumas das quais ficaram feridas por tiros, enquanto outras lutavam com Sheeran para jogá-lo no chão. Embora ele sustente que a sua confissão durante o julgamento tenha sido resultado da pressão do seu advogado de defesa, e dito também que ele não consegue se lembrar do momento do tiroteio, não há dúvidas sobre a sua participação naquilo que aconteceu. Ben Wright, do Centro de História Americana Dolph Briscoe, destaca a dificuldade e a importância de considerar o que teria acontecido nos Estados Unidos se Robert Kennedy não tivesse morrido. O pesquisador explica que conjectura histórica é um tema muito difícil, repleto de incertezas, mas, no fim, a história tem a ver com causalidade, já que a nossa sociedade tende a valorizar as razões históricas, levando em consideração um fato como o que teria acontecido se. Nesse sentido, eventos como os assassinatos de Martin Luther King e do senador Kennedy importam precisamente porque a sociedade poderia assim refletir sobre as muitas possibilidades significativas para o curso da história norte-americana se as coisas tivessem sido diferentes na trajetória de líderes e personalidades significativas da política como essas. Outra ação curiosa na história da vidente Jeane Dixon foi o fato dela não ter escrúpulos em aproveitar os seus dons de adivinhação para ganhar a loteria em mais de 45 ocasiões, o que aumentou mais ainda a sua popularidade. Dizem que as pessoas lotavam os estádios para escutar suas conversas de 15 minutos, pagando aproximadamente $100, um alto valor para a época, somente para escutá-la. No entanto, todos os benefícios econômicos que Dixon obteve foram em prol da sua organização de caridade chamada Children to Children. No livro Minha Vida e Minhas Profecias, escrito em 69, quando a vidente tinha cerca de 40 anos de idade, Dixon concluiu que as profecias da Bíblia deixam bem claro que o império mundial do anticristo será um estado totalitário no sentido mais extremo da palavra. E que essa máquina do poder exerceria o seu domínio no mundo inteiro sobre cada pessoa, intensivamente, controlando inclusive os seus pensamentos. Portanto, segundo as previsões de Dixon, neste momento não haveria estados vizinhos e o mundo se converteria numa ilha dentro do universo. A guerra, tal como a conhecemos, já não existirá e o anticristo se anunciará a si mesmo como o príncipe da paz. Devido a alguns erros em suas previsões, alguns analistas propagaram a expressão efeito Dixon para aludir à tendência de dar maior importância às profecias supostamente cumpridas e ignorar as falhas, como as que aconteceram com os erros de datas das previsões de Jeane Dixon. Em linhas gerais, Jeane Dixon é lembrada na história norte-americana, assim como outros sensitivos ao longo das décadas, devido às fortes relações que manteve com a política estadunidense. Se vocês gostaram do conteúdo, escrevam para a gente, manifestando o que vocês acham sobre esse tema, para trazermos, inclusive, histórias de outros profetas, brasileiros também. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até o próximo vídeo.